Salve progressistas, eu sou o Clayson. O que a Jovem Pan tem feito há mais de 4 anos em relação ao Bolsonaro é algo que nunca um veículo com concessão pública tinha feito na história do Brasil. Assim, nós tivemos momentos aqui e ali que um veículo, especialmente a Globo, alguns outros veículos, demonstraram uma certa, digamos assim, parcialidade, mas não era uma coisa tão escancarada como a Jovem Pan. A Jovem Pan é uma emissora do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Durante o governo Bolsonaro, a coisa é mais assustadora ainda, porque a Jovem Pan, ela dá base, e ela sempre deu base, a todas aquelas teorias de conspiração. Agora, na pandemia, a coisa foi assustadora. As falas dos chamados opinadores da Jovem Pan, por exemplo, em relação ao lockdown, na minha opinião, são criminosas. Porque aquelas falas levam pessoas à morte. E isso é chocante. A gente vê isso embaixo dos nossos narizes e absolutamente nada acontece. É claro que a gente tem que levar em consideração que liberdade de expressão tem que ser colocado aqui como um elemento importante. A gente tem que levar em consideração que os jornalistas, que se dizem jornalistas, os opinadores, eles têm direitos, mas por que não a gente considerar os deveres? Por que não pensar nesses deveres? Será mesmo que a desinformação em massa promovida pela Jovem Pan deveria continuar dessa forma? Dessa vez, a Jovem Pan... Olha, veja bem, não é a primeira, tá? Mais uma vez a Jovem Pan vai ter que dar um direito de resposta. Cada hora eles inventam alguma coisa para fazer uma campanha. Claramente, a campanha é clara, é uma campanha contra a oposição e a favor do Bolsonaro. É isso. O negócio deles é esse. Só que, em alguns momentos, as falas são sujas, são falas canalhas, são mensagens de ódio e mentirosas, profundamente mentirosas, como acontece, mais uma vez, agora com essa decisão do TSE. Eu vou trazer para você os detalhes, explicar um pouco sobre esses opinadores que tiveram que sair da Jovem Pan até o final das eleições, sempre pedindo para você dar o like aqui, o seu like é muito importante. Não se esqueça de dar o like. Eu tô lembrando porque se eu não lembrar, você esquece. Então, dê o like no vídeo, se inscreva no canal. A sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. Somos um canal independente, precisamos da sua inscrição, especialmente se não é a primeira vez que você está aqui com a gente. Se inscreva no canal, por favor. É rapidinho. Para dar o like é só apertar aí. Inscrição é a mesma coisa. Eu quero trazer para você primeiro essa decisão do TSE. O TSE, ele obriga os programas Morning Show e Pingos nos Is a dizer que o Lula foi inocentado e que o Sérgio Moro não era o responsável para um julgamento essa situação que já foi explicada, inclusive. Nós temos agora no YouTube a liberação da Vaza Jato, uma explicação, né, olha, eu fico até complicado em adjetivar, sabe, para não ficar um negócio ruim aqui, meio que, sabe, no denuncismo, mas eu não sei o que dizer sobre essa operação Lava Jato, sabe? Para mim é uma vergonha, para mim é um escândalo mundial, um dos maiores de todos os tempos, sabe? É uma vergonha o que aconteceu com o Moro e Dallagnol, e a gente vê esses caras agora sendo agentes públicos, as pessoas colocando esses caras como agentes públicos para disseminar o câncer no tecido social. É uma pena que isso acontece, mas é uma realidade, temos que trabalhar com ela. O que ocorre na prática é que eles vão ter que, a Jovem Pan vai ter que inserir nesses 2 programas. É importante dizer, em alguns momentos a gente já explicou isso aqui no canal. Se o Lula não foi inocentado, ele é inocente. E ponto final. Não tem o que discutir sobre isso, não há discussão sobre isso. As pessoas que tentam imputar o Lula alguma culpa, elas estão mentindo. É uma mentira. E isso precisa ser colocado. Ele é inocente. E quem garante isso é a nossa Constituição. É inocente até que se prove o contrário. Não foi provado o contrário. Portanto, ele é inocente. O próprio processo da Lava Jato demonstra claramente que não havia provas. Havia convicções, vamos dizer assim.
mas provas não havia. E há uma necessidade de ter provas. Enfim, agora, Morning Show e Pingos nos Is vão ter que colocar essa resposta. E desde ontem nós temos Augusto Nunes, Ana Paula do vôlei e Fiuza, que não vão poder participar do Pingos nos Is, porque eles descumpriram uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, eu não sei se você já teve curiosidade, talvez você já saiba, conheça esses personagens, já saiba como é a postura deles. Mas eles estão o tempo todo atacando diretamente o Lula de uma forma covarde. É uma forma canalha de ataque. E é óbvio que eles têm que ser afastados. Porque, de alguma forma, o desespero deles está tão grande que eles têm que xingar a oposição para poder fazer valer a campanha do Bolsonaro. E eles fazem isso por muitos motivos. Um dos principais é que não há o que dizer de positivo a respeito do candidato deles. Eles não têm o que dizer de positivo a respeito do Bolsonaro. Sabe, a gente percebe que há um desespero. A gente está vendo agora o Bolsonaro passando de todos os limites. Ele xingando, né? Ele foi ao Rio de Janeiro, não sei se você viu, vou trazer até um trecho aqui do que ele falou em um palanque no Rio de Janeiro. Até esse prefeito vagabundo chamado Eduardo Paes. Esse Eduardo Paes é um vagabundo sem caráter. Como tá cheio de processo por aí, tá buscando uma escola lá junto ao ladrão para não ser condenado no futuro. Ele recebeu recursos federais. Ele encheu os cofres da prefeitura com o dinheiro nosso. Esse vagabundo mal agradecido que fica mentindo por aí, dizendo que eu vou maltratar o trabalhador e o aposentado. Vagabundo mentiroso. Ele vai ter o troco lá em 2024. Você acha que esse é o papel de um presidente da República? Alguém que quer ser reeleito, chegar num palanque e ficar com esses xingamentos, raivoso, parece que está espumando pela boca, xingando um prefeito e com isso desrespeitando a cidade, porque esse prefeito representa o Rio de Janeiro. Ele foi eleito pelo povo carioca. E mesmo que em algum momento teve aqueles que não votaram nele, a partir do momento que ele é eleito, ele representa o povo carioca. E ele chega no Rio de Janeiro, ele chega numa região do Rio de Janeiro muito populosa e começa a xingar o representante da cidade. As pessoas batem palmas sem saber o que está acontecendo. Ele está atacando a cidade. O Paes, inclusive, colocou uma resposta para isso, vou trazer agora para você. Fala, gente, hoje o Bolsonaro esteve aqui no Rio de Janeiro, pela primeira vez na Zona Oeste, ele nunca tinha vindo, né, e resolveu sair me agredindo em vez de falar propostas de campanha, o que tinha feito pelo Rio. Agora, o senhor me desculpe, a me chamar de vagabundo, nem parece que quem está falando é o presidente da República, o presidente que menos trabalha na história. O senhor esse ano, presidente, trabalhou menos de 4 horas por dia. Presidente, 4 horas é minha noite de sono. No resto do tempo, eu estou trabalhando pela minha cidade. Pessoal, é só dar um Google, vai lá. Bolsonaro congelar salário mínimo. Vocês vão ver. Presidente, eu não estou preocupado com 2024, não. Mas eu te garanto, quando a gente chegar lá, você pode ter certeza que eu não vou pedir voto impresso, que eu não vou querer processar institutos de pesquisa, e muito menos pedir para adiar as eleições. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Como você vai perder domingo, vem você disputar contra mim aqui em 24. Vamos ver se a gente se enfrenta na urna aqui, vamos ver quem vai ganhar. Agora, me dá licença, que é diferente do senhor, do excelentíssimo senhor presidente da República, eu tenho uma cidade para cuidar. Um abraço grande. O Paes deixa aí a sua resposta, mas o que fica mesmo é o ódio dos bolsonaristas. Ainda falando sobre Augusto Nunes,
que é raivoso, que espuma, né? Espuma pela boca quando fala do Lula, do PT, da oposição ao Bolsonaro. A gente tem também... Olha, eu vou trazer aqui para você algumas falas. Por exemplo, Guilherme Firuza. Ele diz que o petismo é uma escória, que são pilantras que afundaram o Brasil. Teria chamado o candidato de mentiroso e outros impropérios, segundo o que está aqui no processo. Ana Paula Henkel teria associado Lula à defesa do aborto. Olha o que ela diz. O senhor Geraldo Alckmin mudou, não é mais cristão? Porque isso não está claro. Porque há cristãos ainda questionando as falas do senhor em ser cristão e apoiar aí agora políticas abortistas, junto com o seu novo amigo Lula. Então, o que eles fazem? Eles inventam histórias, eles trazem uma série de ataques que muitas vezes não tem o menor fundamento. O Lula não é a favor do aborto, o assunto aborto não é para o presidente, esse é um assunto para o Congresso, para o STF em alguns casos, mas não é um assunto para o presidente. Lula já deixou claro a respeito disso. Nós temos uma tentativa de colocar cristãos contra a candidatura do PT. Nós temos esse ódio que não tem tamanho de xingar um partido, de falar contra um candidato, inventando histórias. E a Jovem Pan, na minha opinião, ela deveria ser punida de forma muito mais dura. Porque se isso não acontecer, daqui a pouco podem surgir outros que simplesmente abandonam a ética, abandonam um bom debate político para justamente ficar fazendo uma campanha política 24 horas. A Jovem Pan é o único veículo fora desse circuito fechado do bolsonarismo que acaba dando respaldo para esse mesmo circuito. Os bolsonaristas são fechados em um circuito interno de páginas do Facebook, perfis no Telegram, de grupos no WhatsApp. Eles se informam exclusivamente dentro destes grupos. É somente ali. E tudo que é fora, eles simplesmente fogem como o diabo foge da cruz. Eles fogem, aí é Globo Lixo, Folha é comunista, Estadão é comunista, todos os outros veículos de comunicação são como fantasmas a assombrar a vida deles, né? Tudo lobisomem, os Drácula da vida, as mulas sem cabeça. Todos os outros veículos de comunicação são dessa forma, menos a Jovem Pan. Por quê? Porque a Jovem Pan é um único elo externo dessa rede fechada, desse circuito bolsonarista, que eles aceitam. Eles replicam aquilo que está na Jovem Pan, eles idolatram esses opinadores que estão lá, esses Augusto Nunes da vida, Ana Paula do vôlei, Fiuza, Constantino, esse pessoal todo, eles idolatram loucamente aqueles caras porque eles estão 24 horas falando mal da oposição ao Bolsonaro. E para ficar assim o pacote fechado, eles idolatram loucamente o Bolsonaro. Eles são os primeiros a idolatrar de uma forma completamente sem sentido. Então eu estou colocando essa questão aqui para você porque é um alívio a gente ver que a Jovem Pan está sendo obrigada, né? Está tendo que responder para a justiça e está tendo que desmentir as mentiras que fala. É um alívio para a gente, porque é uma esperança de que ainda há justiça nesse país, de que nós ainda temos condições de ter acesso à verdade, apesar dessas iniciativas todas de quebra de ética, especialmente a ética jornalística. Eu quero que você coloque a sua opinião aqui. O que você acha? Você acha que a Jovem Pan ela deveria ter mais sanções, especialmente pelas atuações dela, por exemplo, na pandemia, defendendo um remédio que não tem comprovação científica, falando contra as posturas como lockdown, as posturas de proteção da vida das pessoas, levando médicos negacionistas? Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like. Se você ainda não deu like, esse é o momento.
dê o like aqui no nosso vídeo, ajude para que o nosso material chegue para outros brasileiros. A gente sempre pede para que você se inscreva no canal e para as pessoas que chegam até o final dos vídeos, a gente pede para que você nos ajude por intermédio do Apoia-se. Nós temos lá o nosso Apoia-se, que você pode entrar, ser um membro do nosso Apoia-se. Você pode ser membro aqui do canal também, vai participar lá do nosso grupo especial de WhatsApp. Você também pode nos ajudar com qualquer valor. Você pode pegar o seu celular e com qualquer valor, é só você colocar um clique aí e você pode nos fazer uma doação pelo Pix. A gente fala isso porque nós precisamos da ajuda das pessoas para continuar o nosso trabalho. Então a gente mantém o nosso trabalho por intermédio dessas pessoas que dão essa força para a gente. Repito, hein? Não somos patrocinados por nenhum partido político, por nenhum órgão do governo, por nada. É somente as pessoas que nos ajudam aqui. Um bom final de semana. Daqui a pouco tem debate, vamos falar aqui no canal a respeito. A gente se encontra já já.